experiência de hoje foi que aparecia para mim os dois anjos que me acompanham, e Miguel e o Gabriel. E eu fazia a pergunta para eles, eles respondiam que sim. E eles me levavam até um céu. E antes de eu entrar no céu, eu via como se na porta do céu tivesse escrito algumas coisas. E só as pessoas que eram daquele jeito que podiam entrar. E eu via escrito, era como se fosse um calendário. E ele botava lá na frente: curados, salvos, lavados. E eu começava a olhar aquilo e eu via uma mulher lá. E eu fazia pergunta para ela, perguntava se ela queria que o Senhor veio em carne, morreu e ressuscitou. Ela disse que sim. E ela falou bem assim: tu entendeu o que significa isso? Eu disse não. E tinha muitas outras coisas lá. E ela disse bem assim: só pode entrar as pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro. E ela disse que não era qualquer pessoa que podia entrar no céu. E quando eu olhava lá em cima daquela porta, estava escrito: santidade ao Senhor. E ela dizia: você está vendo isso daqui? Só pode entrar aqui dentro quando você é santo. E ela disse: eu vou te permitir entrar para que o Senhor ele fale contigo. E eu tenho algo para falar para você. E eu entrava. E eu perguntava o nome dela, disse que o nome dela era Ana. E eu já tinha visto ela outra vez. E ela disse: mais uma vez eu vim aqui falar para você que o meu Senhor, ele exige mais santidade, que ainda não é o suficiente, e que agora vai ser restrita a entrada de pessoas aqui no céu, que ele ia começar a olhar quem podia e quem não podia entrar lá dentro. E ela disse: só vai ser permitido entrar aqui aqueles que obedecem, que sabem ouvir a voz do meu Senhor. E quem estiver desobedecendo, que a ira do Senhor vir sobre essas pessoas. E quando ela disse isso, ela se calou e ouviu uma voz muito forte falando: eu exijo santidade, eu exijo santidade. E naquela hora eu me espantei, porque não tinha ninguém por perto, os anjos já tinham ido, só estava eu e aquela mulher. E ele dizia: eu estou preparando o lugar para aqueles que me amam e que me adoram, de verdade, de corpo e alma. E eu fiquei no momento paralisada, porque eu não sabia o que falar. E o Senhor começava a dizer que ele ia preparar os irmãos para entrar no novo nível de santidade ao Senhor, que ele ia começar a reprovar coisas. E ele dizia que a ira dele está tão grande que ele ia começar a mostrar que ele era Deus nessa terra, e que a ira dele ia vir muito forte sobre a vida de muitos, que muitas pessoas iam morrer e que ia vir uma grande fome sobre a terra, e que só aqueles que tivessem no Senhor iam ser guardados e iam permanecer nesse dia, e que era para muitos se preparar, porque vai vir que o Senhor ele vai estar no barco, mas vai vir uma grande tempestade, que não é para ninguém se desesperar, que aqueles que crêem no Senhor, o Senhor ele vai providenciar. E o Senhor disse que as pessoas estão rompendo com a santidade dele. Ele disse: eu sou um Deus santo, e eu exijo que vocês também sejam santos, se vocês quiserem alcançar o céu. E eu dizia: amém, Senhor. E aquela mulher, ela olhava para mim, eu olhava para ela e dizia bem assim: você está ouvindo? Falei: o meu Senhor, ele exige santidade de todos os seres viventes, e a ira dele está tão grande que está perto de chegar ao fim. E se preparem, que isso vai ser só o começo, o princípio das dores já está aí. Ele disse que vai começar a morrer muita gente, as pessoas não vão entender. Até pessoas mesmo, cristãos de dentro da igreja, ele vai começar a colocar a mão dele e pesar sobre essas pessoas por causa da desobediência. E ele disse que muitos têm brincado com ele,
têm feito coisas do mundo, pastores têm feito coisas do mundo para atrair as pessoas de fora para dentro da igreja. E o Senhor disse que a gente tem que ser diferente. É eles que têm que vir para o nosso lado e não a gente ir para o lado deles. E ali ela dizia que o Senhor ele queria mais de nós, que Ele queria mais adoração, que Ele queria que a gente orasse mais, que a gente lesse mais a Bíblia, que a gente buscasse mais conhecimento no Senhor, porque vão vir muitos para confrontar a palavra do Senhor, mas que é para a gente continuar orando. Falei, porque o Senhor ele tem um grande galardão para nós. E quando eu voltava da minha experiência, eu via como se fosse um demônio. E estava em forma de aranha. Eu olhei, eu pensava que era só uma aranha preta. E quando eu olhava, ela subia a parede. Quando ela descia, ela virava um demônio pequeno. E quando eu via aquele demônio começava a correr aqui no meio do salão, e eu olhava, ele começava a entrar dentro dos banheiros, dentro dos quartos, e ele ficava nas portas rindo. E quando eu olhava aquele negócio muito feio, e quando eu via, depois ele crescia, e depois ele diminuía, ele ficava rindo, e eu falei para a mãe disso. E ele começava a passear no meio dos irmãos, e eu ficava, meu Deus, que demônio é esse? E eu ouvi aquela voz muito feia, dizendo bem assim, eu só vim aqui para atrapalhar essa oração. Falei bem assim, eu vim aqui em busca do que meu? Falei bem assim, não tem nada teu, tá repreendido em nome de Jesus. E quando eu vi aquele demônio, ele saía correndo no meio dos irmãos. E eu ficava olhando assim, e eu pensava, por que ele não atinge os irmãos? E quando eu olhava, tinha anjos atrás dos irmãos, aqui dentro da oração. E cada um tinha um, e eu via como se aquele anjo pegasse a asa e abraçasse os irmãos. E no momento eu não tinha visto, porque eu estava ali filtrado naquele demônio. Ele começava a rodar lá no meio, e ele começava a ficar perturbado. Ele falava, eu não acredito, eles já estão aqui de novo, eles já estão aqui de novo. Toda vez que eu apareço aqui, eles vêm para cá. Aí quando eu vi aquele demônio, eu tentava ir atrás dele, e ele corria muito rápido, porque ele ficava todo o tempo mudando de tamanho. E foi quando o Senhor lhe mandou uma nova espada do céu, que cortou aquele demônio no meio. E o Senhor lhe deu mais uma vez vitória para os irmãos da oração. É isso. Graça e paz, povo de Deus, apóstolo Juscelino que vos fala. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com um versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aleluia, né? A Bíblia é bem clara. Sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E a experiência que a irmã Ana Cássia teve, né? Como o Senhor falou a ela, eu sou um Deus, eu exijo santidade. Irmãos, não é eu orar no morto, ele ressuscitar, não é eu falar em novas línguas, eu ser arrebatado, eu ter visões e revelações que vai me levar para o céu. Não é isso. O que vai me levar para o céu é a santidade, é o meu nível de comprometimento com o Senhor, né? E talvez algumas pessoas, né, às vezes criticam, questionam, na igreja Shalom está tendo arrebatamento todo dia, isso não é de Deus. Tem gente tendo revelação, né? Tem gente tendo até arrebatamento, tendo visão, sabe, queridos? Mas o fato é que a santidade, a santificação, ela atrai essas coisas. Você está entendendo? Ela atrai um nível mais profundo de intimidade com Deus. E esses dias, né, nós estamos no mês já finalizando o mês de novembro, né, e 2021, e o Senhor tem me despertado esses dias, tem falado, inclusive esse arrebatamento dela foi uma confirmação daquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias, né, que subiríamos a um novo nível, mas para isso temos que fazer grandes sacrifícios ao Senhor, sacrifício mesmo de jejum, de clamor, né, de oração. Nós estamos orando a noite toda, agora nós vamos ter que orar a noite e o dia todo para poder atingir esse nível de santidade, não para querer ser melhor que
que ninguém, mas, irmãos, a palavra de Deus fala que nós temos que lutar, né? A Bíblia diz que desde o dia de João Batista até o dia de hoje, o reino dos céus é tomado por força, é tomado por violência, e os que se esforçam e os violentos se apoderarão dele. Então é uma guerra, queridos, é uma guerra, né? Você vê ela falando dos demônios. Os demônios, eles fazem de tudo para atrapalhar a oração, eles fazem de tudo para impedir as pessoas de chegar até a oração. Às vezes uma chuva, às vezes fura o pneu do carro, às vezes, né, um cansaço, algo assim, uma dor. Mas nós entendemos que tudo é uma guerra, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. E essa exigência do Senhor, né? A gente já tem ouvido Deus falar. Isso é só mais uma confirmação, irmãos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e não tem outro jeito. Sem santificação, a Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Né? Se eu digo que sirvo a Deus e eu não prego a santidade, eu não ando em santidade, eu não quero estar debaixo, me sujeitar ao senhorio de Cristo, né? As ordenanças do Senhor, as exigências de Deus, eu estou correndo risco de morte. Eu estou correndo risco de morrer e perder minha salvação, exatamente por deixar de cumprir, né, esse quesito da santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, né? E ser santo é ser separado, é um santo que todo dia luta contra o pecado, que todo dia o pecado chama, mas está aí renunciando, está rejeitando, porque sabe que não é deste lugar, que há um céu, que o meu Pai foi preparar uma morada, Jesus foi preparar essa morada para nós, e que está chegando o dia do Senhor vir buscar a sua igreja. Ele vai buscar uma igreja santa, lavada, remida pelo sangue de Jesus, pessoas que não se embaraçam, pessoas que não vivem os padrões desse mundo, mas que decidiram realmente viver o padrão do céu. Amém, glória a Deus. E esse arrebatamento dela, né, me fez lembrar uma experiência que eu tive, uma visão que eu tive um tempo atrás, a qual eu chegava, né, eu era solteiro ainda, né, e eu chegava na minha casa, me deitava, e de repente um lugar lá, eu não sei se eu via no meu corpo ou fora do corpo, não sei explicar, sabe, que eu só sei que eu via anjos para todo canto dentro do quarto, e uma voz lá fora, tinha um anjo lá fora, não sei se era o anjo, não sei se era o Senhor, que a luz dele brilhava tanto que a parede era como se fosse um pano, um pedaço de papel, que a parede não continha a luminosidade dele. Ele dizia assim para mim com uma voz como um vento, dizia assim: santidade, santidade, te santifica, sabe, queridos? Então é isso, né? A nossa linguagem hoje, a linguagem dos últimos dias da igreja santa, da igreja séria, é isso, é santidade. Não existe um outro caminho, não existe burlar, não existe você comprar o Senhor com dízimo, comprar o Senhor com talvez obras assim, não, para serem vistas pelos homens. Não, é santidade, é comunhão íntima entre você e Deus. Amém, apóstola? Vamos orar pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, apresento cada homem, cada mulher, criança, jovem, adolescente, Pai, que chegou até aqui esse momento da oração. Pai, talvez ele esteja dirigindo, esteja em casa fazendo as coisas, ou estudando, ou parou para ouvir. Pai, eu peço agora a Tua graça, eu peço, meu Pai, o Teu poder sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa pessoa, Senhor. Meu Pai querido, Pai amado, coloca agora nesse momento um desejo ardente de se santificar, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de sair na rua pregando a Tua palavra, meu Deus, de fazer a Tua obra, Pai, de ajudar o necessitado. Senhor, é essa igreja, meu Pai querido, amado, que o Senhor tem nos revelado que o Senhor quer, uma igreja que se santifica, uma igreja que se separa, uma igreja, meu Pai querido, Pai amado, que não anda nos padrões do mundo, mas sim no padrão do céu, Pai. Então nos ajuda cada vez mais a andar nesse padrão, Senhor, a qual o Senhor deseja que andamos, Senhor, andemos, Pai. Pai querido, Pai amado, cuida de cada um dos Teus filhos, Pai, e muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, em nome de Jesus, amém, e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do